pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal New One Resource. Eu me chamo Rony, para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no meu canal. Bom, nós sabemos que toda organização enfrenta diversos problemas aí no decorrer dos anos aí, conforme vai trabalhando com seus processos e aí gerando a fabricação de novos produtos. Esses defeitos eles precisam ser eliminados a todo momento dentro da indústria, para que não gerem aí problemas maiores. Existem diversas metodologias que permitem que a empresa analise, verifique e identifique a causa raiz do problema. Hoje iremos falar sobre o diagrama de Ishikawa. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos começar. Pessoal, então hoje nós iremos falar sobre o diagrama de Ishikawa, que também pode ser conhecido como 6Ms, como diagrama de causa e efeito, ou também como diagrama de espinha de peixe. Bom, o diagrama de causa e efeito de Ishikawa, como você preferir chamar, ele foi criado na década de 60 pelo engenheiro do controle de qualidade chamado Kaoru Ishikawa. Bom, esse diagrama ele permite você analisar a causa raiz de cada problema. Nós sabemos que quando nós identificamos a causa raiz de algum problema, de algum defeito, nós eliminamos o defeito de vez. Mas, até conseguirmos aí identificar realmente o que está causando esse grande problema dentro do nosso processo, existe um longo processo de análise e de planejamento. E o ideal é que esse processo seja analisado dentro do processo produtivo, envolvendo todos os colaboradores. Essa é a maneira mais ideal de atacar a causa raiz de um problema. Então, toda vez que nós deparamos com algum problema dentro da empresa, é ideal que a gente se reúna com um grupo, com aquele setor em específico onde esteja acontecendo aquela determinada situação e faça um brainstorming. Brainstorming é uma palavra em inglês que significa tempestade de ideias. Um brainstorming nada mais é do que uma reunião onde todas as pessoas envolvidas no processo vão aí dizer quais seriam as possíveis causas daquele problema gerado naquele setor. Depois de realizado o brainstorming, ou seja, a gente avaliou aí todas as possíveis causas do problema, a gente vai definir por setores dentro do diagrama de Ishikawa. Aí sim, através do diagrama de Ishikawa, nós vamos identificar as causas raízes dos problemas para poder eliminá-los de vez. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo do diagrama de Ishikawa. Então, o diagrama de Ishikawa é representado por uma espinha de peixe. Na cabeça aqui da espinha do peixe, a gente sempre vai colocar o problema, a causa, aquilo que a gente quer resolver dentro do nosso processo. Então, temos aqui mão de obra, máquina, método, medida, meio ambiente e material. Então, mão de obra envolve as pessoas do processo, treinamento e RH. Máquina envolve as máquinas e ferramentas do processo. Método envolve a maneira como o trabalho é realizado. Medida envolve os indicadores e metas do processo. Meio ambiente envolve o ambiente do setor, layout e clima. E material envolve os materiais utilizados na fabricação. Vamos agora aplicar essa ferramenta aqui num exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de um problema, que o nosso problema será as peças cortadas erradas. Então, aqui nós vamos dar exemplo que existe um processo em que as peças estão sendo cortadas erradas. Esse é o nosso problema. Vamos lá e verificar em mão de obra se existe algum problema, alguma causa que pode estar causando essas peças de estarem sendo cortadas erradas. Então, nós chegamos lá e verificamos que os operadores revezam entre as máquinas. Mas por quê? Porque falta mão de obra especializada. Mas por quê? Porque o pessoal está sem treinamento. Então, nós conseguimos identificar aqui que se nós resolvermos treinar o pessoal, nós eliminaremos as outras duas causas. Então, essa setinha aqui em cima, pessoal, de legenda, onde tem um porquê, uma setinha vermelha e portanto, uma setinha verde, ele nos ajuda a identificar a causa raiz de cada setor aqui, de cada problema. Então, vamos dar um exemplo aqui. Os operadores revezam entre as máquinas porque falta mão de obra especializada, porque o pessoal está sem treinamento. Se lermos ao contrário, pessoal sem treinamento, portanto, falta mão de obra especializada, portanto, os operadores revezam entre as máquinas. Isso, pessoal, facilita bastante a gente identificar as causas aí dos problemas. Na máquina aqui, então temos a serra amassada, temos a falta de lubrificação no eixo, e falta de manutenção preventiva. Então, aqui é a mesma coisa.
A serra está amassada porque falta lubrificação no eixo, porque falta manutenção preventiva. Falta manutenção preventiva, portanto, faltou a lubrificação no eixo, portanto, a serra amassou. Na terceira parte aqui, vamos analisar o método. Então, aqui no método, a gente viu lá que o método de corte ele permite erros. Mas por quê? Porque o corte é manual. Por quê? Porque ainda não existe um gabarito. Na quarta fase aqui medida, a gente foi lá e verificou que não existem indicadores de processo. Mas por quê? Porque falta padronização das atividades. Em relação ao meio ambiente, a gente verificou que o piso lá do setor é baixo e dificulta o encaixe da peça na máquina. Mas por quê? Porque existe um degrau no setor. Terceiro aqui, pessoal, o último aqui, o sexto, o material escorrega na esteira. Por quê? Porque o material tem uma superfície lisa. Por quê? Porque a entrega é feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material é mais barato, mas ele acaba escorregando aí na hora da máquina cortar. Pessoal, que a gente consegue identificar o porquê de cada causa aqui, porquê de cada problema lá, que no caso aqui, peças cortadas erradas. Então agora nós vamos pegar só a causa raiz de cada problema, porque nós sabemos que se nós eliminarmos a causa raiz, nós iremos sanar o problema dentro do processo. Então aqui, o primeiro problema identificado é pessoal sem treinamento. Segundo, falta de manutenção preventiva. O terceiro, não existe um gabarito no processo. O quarto, falta padronização das atividades. O quinto, existe um degrau no setor. E o sexto, a entrega feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material mais barato que é entregue, porém ele não tem muita qualidade. Então, pessoal, se nós eliminarmos esses 6 problemas aqui, essas 6 causas raízes que geram o problema das peças cortadas erradas, o nosso problema ele vai sumir aí do processo. Em seguida, nós vamos aí criar então um plano de ação dentro do nosso processo. Aqui então, o problema é que as peças são cortadas erradas. Primeiro a causa raiz, depois o plano de ação em cima da causa raiz. Primeiro problema então, pessoal, é pessoal sem treinamento. Então o plano de ação será treinar o pessoal. Segundo, falta manutenção preventiva. Plano de ação, fazer manutenção preventiva. Terceiro, não existe gabarito, então nós vamos criar um gabarito de corte. Quarto, atividades sem padronização, então nós vamos padronizar as atividades. Quinto, degrau no setor, vamos tirar esse degrau do setor para facilitar aí o funcionário alcançar a porta da máquina. Sexto, material liso, mais barato, a gente vai consultar outros fornecedores que possam entregar um material com mais qualidade para que ele não escorregue na máquina. Então, pessoal, nós temos aqui todas as causas raiz que geram o problema das peças cortadas erradas e a gente realizando um bom plano de ação aqui, realizando todas essas atividades aqui do plano de ação, o problema irá desaparecer do nosso processo. Então, nós conseguimos verificar aí que o diagrama de Ishikawa, ele pode identificar e nos mostrar a causa raiz da maioria dos problemas dentro do nosso processo. Atacando a causa raiz do nosso problema, nós sabemos que nós podemos evitar muitos defeitos e muitas falhas dentro do nosso processo. Essa é a busca da qualidade e melhoria contínua dentro do processo que incessantemente toda a indústria deve buscar. Bom, obrigado pelo vídeo de hoje. Conto com o apoio de todos vocês. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço a todos. Tchau, tchau.